é exatamente isso que eu faria em 2026 se o meu casamento estivesse muito ruim, ainda que eu amasse o meu marido. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Nicole e junto com o Thiago, meu marido, nós somos mentores de mulheres casadas. Mulheres que desejam transformar o casamento ruim em um casamento leve, tranquilo e de paz. Esse é o último mês do ano. A gente tá aí há pouco tempo de 2026 e talvez você esteja totalmente perdida sobre o que fazer no ano que vem. Provavelmente você vai chegar na hora do ano novo e você vai prometer que vai olhar para o seu casamento, que vai fazer desse casamento a sua prioridade em 2026, que quer a todo custo melhorar o casamento. Mas você sabe que você já tentou algumas vezes isso e não deu certo. Por isso, eu quero te conduzir com calma por 3 pontos que eu considero essenciais para você olhar nesse fechamento de ciclo. O primeiro deles é o que realmente é o casamento. O segundo são os aprendizados de 2025 e como usá-los para o ano novo. E o terceiro é traçar uma rota de ações. Então esse vídeo é um vídeo de guia. Ele é um vídeo onde eu vou te guiar. Por isso pegue papel e caneta. Pause, reflita. É um vídeo muito importante e que vai te trazer ferramentas práticas, porque eu não quero ficar te enrolando aqui. O primeiro ponto da gente conversar é o que realmente é o casamento. E eu vou trazer aqui a nossa perspectiva, o que eu penso sobre casamento, o que eu já estudei sobre casamento, porque você sabe que no mundo de hoje a gente tem um monte de influência, um monte de gente que diz um monte de coisa sobre relacionamento. A gente tem a influência dos vídeos, a gente tem a influência da literatura, da arte, muitas coisas. Mas eu quero te trazer muito à luz da palavra, à luz do pensamento judaico, para que você tenha uma nova perspectiva sobre casamento. Na narrativa bíblica, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2,18, ele não está corrigindo um erro, ele está transbordando aquilo que ele criou. Então, o ser humano, ele é formado originalmente como uma unidade dupla, que ao ser separado, passa a carregar dentro de si uma saudade profunda de estar junto de novo. Então, são 2 almas que foram criadas juntas, mas que se separaram, vieram como unidades independentes. Então, o nosso objetivo nesse mundo é reencontrar aquela outra alma que faz parte da nossa essência. Então, olha esse viés, olha por esse ângulo. O homem que você está casado hoje, por pior que esteja sendo o seu casamento, ele é a sua outra metade, a sua alma gêmea, a alma qual você veio para estar nesse mundo e para te ajudar a se elevar e a estar mais perto do Criador. Então o casamento, ele sempre vai ser um movimento de retorno a essa inteireza que foi perdida. É essa compreensão que os sábios judeus chamam de união das almas. O casamento, ele é zivug, ou seja, o encontro dessas 2 almas de mesma origem que se reconhecem, não por uma lógica, mas digamos que por uma ressonância. Cada um carrega um som interno que encontra resposta no outro. O casamento não se sustenta apenas por amor, mas por ordem e compromisso. O casal que se une, ele tem 2 histórias e que juntas se tornarão uma única história. E a tradição judaica diz uma coisa muito bonita, que quando há paz, quando há entrega, compromisso e amor no relacionamento, ali há a presença divina. Por isso que ter um lar de paz é a nossa prioridade na mentoria, né? Porque a gente não está falando simplesmente do amor, da paixão. Não, a gente está falando de uma coisa muito mais profunda, que é esse olhar para o compromisso, para a união de almas. O que chamamos de paz no lar justamente não é uma ausência de conflitos. Ele é a capacidade de você regular as emoções, comunicar com assertividade, reconhecer suas limitações, honrar as origens, se autorresponsabilizar, honrar o compromisso e permitir que cada um seja quem é, sem tentar consertar o outro. E esse é um erro que a gente nunca pode cometer.
Nós mulheres tendemos a querer consertar os maridos. Nosso papel não é esse. A gente não tá nesse mundo para salvar ninguém. A gente tá aqui para olhar para nós mesmas, nos cuidarmos e nos curarmos. Esse é o nosso objetivo. Então, quando eu tô no relacionamento acreditando que eu vou salvar o marido, que eu vou melhorá-lo, que, nossa, comigo ele vai ser diferente, não, ele vai mudar por mim, é um equívoco enorme. Porque além de você colocar uma pressão nele, uma expectativa nele, você se coloca como uma autoridade maior que o próprio Deus. E você não é. Seu marido tem a jornada dele, seu marido tem o caminho dele. E ele precisa caminhar sozinho. Ele precisa mudar porque ele de fato escolheu fazer essa mudança. E não porque você pressionou ou obrigou. As pesquisas mais recentes, elas dizem que os conflitos conjugais não resolvidos comprometem a saúde emocional, aumentam a ansiedade, prejudicam a função de pai e mãe e afetam no trabalho. Então, um casamento ruim te leva não só ter uma casa com clima ruim, mas tudo é impactado. Me conta se você já está sentindo esse impacto ruim em todas as áreas da sua vida. O lar é o primeiro e mais determinante território da alma humana. O casamento, ele é, acima de tudo, um compromisso. É uma aliança que você formou. Sempre vai estar acima do próprio indivíduo. Então, antes de você pensar e de você estar insatisfeita e de você pensar, nossa, não é isso que eu queria, eu tenho vontade de sair dessa relação, eu tô pensando em separar. Calma. Pensa primeiro que você fez um compromisso e que você precisa ajustar. Nós estamos sendo criados na geração fast food. Eu quero agora o lanche, eu compro. Eu quero uma comida, o iFood entrega. Eu quero um filme, a Netflix me dá. Eu quero uma entrega do Mercado Livre, ele me dá. Com o relacionamento, isso não funciona. Porque nós estamos falando de uma complexidade altamente elevada, que é a do relacionamento. Se a gente ficar se colocando pressão de fazer tudo rápido dentro da relação, não vai dar certo. Relacionamento foi um investimento que você fez no longo prazo. É longuíssimo prazo, é até o final da vida. É um trabalho permanente que vai acontecendo sem parar. Então você precisa ter calma e você precisa entender que essa aliança que foi firmada, ela precisa ir fazendo os ajustes o tempo todo. Agora, ouvindo o que eu vou te deixar nesse vídeo, você vai ter um bom caminho a seguir. Quando você se casou, ainda que você não soubesse dessa profundidade toda, você firmou um pacto, firmou esse compromisso. Então, em 2026, é hora de continuar honrando esse compromisso. Mas não de qualquer jeito, porque a gente não tá aqui porque a gente quer um casamento legalzinho. A gente não tá aqui porque a gente quer só se manter casada porque separar é ruim, porque as pessoas acreditam que o divórcio ele não pode ser feito. Não é isso. A gente tá aqui porque a gente quer conquistar um casamento bom de verdade. Um casamento maravilhoso, um casamento gostoso de viver. Um casamento que dá alegria de falar, eu sou casada. Um casamento que seja leve, sem chateação, sem mimimi o tempo todo. Esse é o casamento que a gente quer. Então aí a gente vai para o segundo ponto. Os aprendizados de 2025 e como você vai usá-lo para o ano novo. Presta atenção. Agora que você já teve clareza do que é o casamento, eu imagino que você possa estar olhando para trás e pensando assim, nossa, eu fracassei, nossa, eu falhei, nossa, eu pisei muito na bola. E eu sei que isso chateia, eu sei que isso incomoda, mas a gente não vai olhar para isso com esse olhar de pena, de vitimismo. Nós somos mulheres, guardiãs do lar, e como tal, nós nos autorresponsabilizamos. E nós bancamos as consequências daquilo que a gente faz. Então, você vai começar o exercício e você vai fazer dessa forma. Você vai escrever uma lista com tudo que foi ruim dentro do seu casamento nesse ano. Pega um papel, uma caneta e em uma coluna faça a lista do que foi ruim. Na coluna do lado, você vai escrever o que você poderia ter feito de diferente. E não adianta você falar, nada, porque é tudo culpa dele. Não. Aqui nós somos mulheres que nos responsabilizamos pelo relacionamento.
Nós sabemos a importância do nosso papel. Então você vai anotar e vai fazer essa lista, não importa com quantos itens seja. Depois você vai fazer uma outra lista, e nessa lista você vai escrever coisas boas. E ao lado você vai escrever o que eu posso fazer para continuar mantendo essas coisas boas no relacionamento. Se esforce para encontrar pelo menos 10 coisas, porque a nossa tendência é falar muito facilmente daquilo que deu errado e com muita dificuldade daquilo que deu certo. Então se esforça para fazer essa lista, ok? Assim, você vai ter uma direção. Eu vou dar um exemplo aqui. Na primeira lista, a lista de coisas ruins. Então, você vai anotar. Toda noite, o meu marido chega em casa, toda noite de sábado, ao invés da gente ficar junto e aproveitar o sábado, ele vai pro celular e fica no celular. E o que você pode fazer para melhorar isso? Você pode programar uma saída, você pode comprar ingresso, você pode preparar um jantar, você pode estar muito bem vestida para recebê-lo, você pode fazer alguma surpresa, um jogo, alguma coisa que faça sentido na relação de vocês, mas que você não dependa de ficar esperando ele, mas que você proponha. E eu sei que tem muita mulher que vai falar assim, mas eu gosto de ser surpreendida, mas lembra que a gente já conversou em outros vídeos. Nós olhamos o casamento como ele é, sem expectativa da ação do outro. Se o seu marido até hoje, nos anos de relacionamento que você tem, ele não te faz surpresa, por que que você continua alimentando essa surpresa? Por que que você não continua alimentando essa ideia de que ele vai te fazer uma surpresa? Não faz sentido. Porque é uma expectativa sua, mas ele já tá te mostrando que ele nunca fez isso. Então, ao invés de você perder tempo se desgastando, se chateando e gerando muitas vezes briga, pega você e faz uma surpresa pra ele. Pega você e programa a saída que você quer. Ok? E aí eu vou dar um exemplo da outra lista, lista de coisas boas. Então toda vez que ele vai pra uma reunião em tal lugar, ele me traz um bombom tal, que eu gosto muito. Poxa, toda vez que ele sai para essa reunião, ele traz esse bombom. Isso é um gesto generoso, de amor, de carinho. O que você vai fazer? Você vai elogiá-lo. Você vai dizer como aquilo faz bem para você. Você vai mostrar para ele como isso é importante. Você vai valorizá-lo, elevá-lo. O homem, ele gosta disso, dessa elevação, dessa honra, dessa admiração. Se o homem não se sente admirado, ele começa a morrer dentro do relacionamento. Então, faça-o se sentir muito bem com esse bombom. Até porque ele vai se acostumar a ser elogiado por você e ele vai falar, poxa, minha mulher me elogia tanto por ganhar um bombom, e se eu dar um vestido? E se eu fizer tal coisa? Né? E isso alimenta algo bom entre vocês. O nosso último tópico aqui é traçar a rota de ações. Depois que você fez essas duas tabelas, você vai colocar o passo a passo de cada um desses tópicos. Por exemplo, a gente estava falando de programar alguma coisa no sábado à noite. Então, todo início de mês, você vai programar os sábados daquele mês. Você vai comprar antes ingresso, vai reservar a mesa, ou vai fazer lista de compras. Todo início de mês você vai fazer isso. E então, você vai descrever as ações que você precisa para que aquilo aconteça. Eu preciso comprar isso, isso, isso. Eu preciso fazer isso e aquilo. Eu preciso mandar as crianças para tal lugar. Você vai escrever tudo. Se você tiver mais facilidade com o Notion, com o Trello, com o Excel, faça lá, deixa lá. Bonitinho, arrumadinho para você visualmente ter de maneira fácil as ações que você precisa fazer. Já no caso, por exemplo, do bombom, o que você vai fazer? Você vai dizer, toda vez que ele chegar, eu vou ficar sem o celular para aproveitar e conversar mais com ele. Eu vou estar mais arrumada, eu vou ser mais paciente para ouvir, eu vou aproveitar a companhia dele, ou em troca, nesse dia, eu vou dar o jantar da comida que ele mais gosta. Você vai escrever o que você vai fazer, o passo a passo, para continuar mantendo isso que é bom entre vocês. E assim, de forma clara, concreta e objetiva, você vai ter um plano de ação para executar no ano de 2026, que é a prova de desculpa. Então você não tem mais como dizer, eu não sei o que fazer para melhorar o meu relacionamento. Você não tem. Você tem aqui um plano de ação.
Dá trabalho? Dá, mas não vale a pena? Dá trabalho, mas o que custa mais pra você? Fazer tudo isso ou continuar casamento ruim, ladeira abaixo, como você tá vivendo? Acho que fazer isso aqui é muito melhor, né? Então, vai, pratica e olha, quando você fizer a sua tabela, tira uma foto, me marca nos seus stories que eu vou amar saber que você tá executando exatamente isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai causar diferença no seu relacionamento, vai trazer o seu marido para mais perto e vai fazer o seu 2026 ainda melhor. Mas depois de tudo isso, se você ainda assim estiver insegura, estiver com tristeza em relação à sua relação, não se sentir amada nem desejada, ou achar que de fato não vale a pena, eu tenho um convite para te fazer. A mentoria Lar de Paz tá com as vagas abertas e você pode se inscrever aqui embaixo. Eu não vou mentir para você e eu não vou ficar aqui implorando para você fazer parte da mentoria. Se você sentir que isso faz sentido para você, se você acredita que não dá mais para levar isso sozinha e que você precisa de acompanhamento, olho no olho, alguém que não vai te julgar, mas que vai te dar uma direção, o formulário está aqui embaixo. Você preenche, eu analiso, vejo se você tem o perfil das mulheres a qual eu atendo, eu e o Thiago atendemos. E se você tiver o perfil, a gente vai entrar em contato com você e a gente vai ter 3 meses ao seu lado para te guiar e te orientar. E de fato, te levar a ter um casamento leve, um casamento tranquilo, um casamento feliz e inabalável. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa o seu like, escreve nos comentários e não se esqueça também de me seguir no Instagram e de assinar a newsletter no Substack. Um abraço e até o próximo!